Normalmente, a gente fala que é profundo porque está profundo a musculatura cervical e está limitada pelas fáscias cervicais, aquelas fáscias que a gente viu lá na primeira aula. O foco da infecção é diverso, mas a grande maioria das vezes o foco é dentário. Tá? Lembrando que a nossa boca é toda, então a gente tem um foco que está sempre ali perto, né? Mas pode ser outros focos também. E da mesma forma que aquelas fáscias fazem continência e são barreira, elas também são vias para a disseminação dessa infecção. E lembrando que essas fáscias se interconectam ou conectam até cavidade neural, mediastino, então a infecção que a princípio está presa começa no pescoço, rapidamente pode se alastrar para regiões muito perigosas e por isso matar. O diagnóstico precoce, junto de antibiótico adequado e cirurgia, reduziu muito a mortalidade dessa doença, mas ainda mata 50% das pessoas que a infecção chega ao mediastino. Então, mesmo no lugar topzera, fazendo o tratamento, mata metade se chegar no começo. O principal foco, como eu já falei, é dente, principalmente no adulto. Nas crianças, as faringoamidalites, os abscessos periamidalianos se tornam focos mais frequentes. Infecção de glândula salivar, então você pode ter obstrução de uma glândula salivar por um cálculo, ou como evolução de uma cialadenite aguda, por exemplo, uma cachumba que é viral, pode se transformar em bacteriana e se tornar uma doença cervical. Trauma, você pode ter, por exemplo, uma lesão de via aérea ou de esôfago que causa contaminação das partes profundas, por exemplo, uma lesão de traqueia que, por conta da respiração, por conta do valsalmo, por conta de tosse, acaba fazendo um enfisema profundo, não subcutâneo, mas profundo, e isso acaba abrindo um espaço morto e permitindo que salivas, bactérias proliferem naquela região. Ou uma perfuração traumática, por exemplo, com uma facada, ou uma perfuração por conta de um pouco estranho, de um osso de galinha que engoliu, de um espinho de peixe. Então, todos esses focos estranhos e traumas de garganta, de esôfago, são possíveis focos e início de abscesso cervical, tá? Só que quando é caso assim, é fácil, você tem história, é fácil entre aspas, porque às vezes achar foco estranho às vezes é muito difícil de lidar, mas você tem a história desde o início, claro, né? Complicação por exames endoscópicos, por exemplo, então a perfuração pós-endoscopia pode ser um foco para abscesso cervical e até infecção superficial. É mais difícil, por exemplo, uma espinha. Tem espinhas cabulosas que viram uma furúnculo, virar abscesso. Por quê? Lembra que eu sempre falo para vocês que o abscesso vai sempre do local de maior pressão para menor pressão? Quando você tem essas infecções de subcutâneo, é mais fácil ela eclodir na pele do que ela ir para as fases profundas do pescoço. Então, por isso que infecção de subcutâneo, de fâneros, não é comum fazer abscesso cervical profundo, tá? Em 20% dos casos, a gente não vai ter um foco bem definido. Muitos dos pacientes têm um baixo nível socioeconômico, isso sim, isso muito, porque não tem acesso à saúde bucal, tem desnutrição proteico-calórica, muitas vezes tem dependência alcoólica, tem descontrole de doenças de base, faltando imunossupressão. Então, é normalmente esse o quadro que a gente vê, pacientes idosos ou suprimidos por doenças tipo diabetes, principalmente muito diabetes, tá? Muito diabetes. Ou etilismo, paciente desnutrido, boca podre, magro, desnutrido,
que faz no processo cervical. E a boca podre. Quando eu falo boca podre, não é para ser pejorativo, é para vocês lembrarem do foco de infecção, tá? Lembrando das faces cervicais, então, normalmente quando eu falo abscesso cervical profundo, eu estou falando que o foco de infecção está para dentro dessa face superficial, está profundo da face superficial. Então, se for uma infecçãozinha de pele, um cisto sebáceo que infectou, ele não vai entrar para dentro da fáscia, ele vai estourar aqui na pele, tá? Só que o abscesso cervical profundo, o problema está aqui dentro. Então, ou foi um dente que começou, ou foi alguma outra coisa mais profunda. Uma perfuração de esôfago, perfuração de via aérea. E tem que lembrar que, olha só, as fáscias, elas têm continuidade com o tórax mediastino, e por isso que essa fáscia pré-vertebral, quando a infecção cai aqui na fáscia no espaço retrofaríngeo, na frente da fáscia pré-vertebral, a gente chama de danger space, porque ele vai até a primeira vértebra torácica, ele encosta lá no diafragma. Então, é a zona do agrião. Só mais para demonstrar que os espaços das faces, elas são contíguas. Então, ela segura a infecção até um certo ponto, depois que a infecção corroeu ela, cai na face do lado. E assim, a infecção vai caminhando de acordo com os espaços. Então, se a infecção começa ali na região da amígdala, periamigdaliana, todo mundo já ouviu falar, né? Abscesso periamigdaliano, começou na faringoamidalite. Ele pode cair aqui, ó, no parafaríngeo. O parafaríngeo pode ir para o espaço mastigatório, que pode ir para o denture, que pode ir para o retofaríngeo. Ah, mas para qual que vai primeiro? Depende da infecção. Isso aí a gente não consegue controlar. Só tem que saber que a continuidade existe e que se nada for feito, ela pode matar. Aqui eu tenho o exame físico de algumas pessoas com abscesso cervical e cada uma delas, o espaço envolvido é diferente. E de acordo com o exame físico, a gente pode formular qual é o espaço envolvido e qual é o foco de infecção. Porque às vezes chega o paciente com abscesso cervical, qual é o foco? Não sei. E lembra, se eu tenho uma infecção tão importante quanto essa, se eu não trato o foco, eu posso ter de novo, e de novo, e de novo. Então é super importante tentar delimitar o foco para tentar tratar. Primeiro caso, apaga a luz, vai, para você ver melhor. Primeiro caso é do espaço submentual. Às vezes o paciente que chega com abscesso cervical, ele chega gordinho. Só que vocês têm que lembrar que vocês não conhecem essa pessoa. E aí tem que levar em consideração o que a pessoa fala. Porque várias vezes eu menosprezei, assim, achei que era gordinho, tá só enformadinho. Aí depois que a gente trata a pessoa, o paciente volta no retorno, aí você fala, nossa, você realmente estava muito inchado, tá? Então, a gente olha a foto isolada dessa moça, parece uma papadinha vermelhinha. Cuidado, abscesso cervical no espaço submentual. Provavelmente o foco de infecção aqui são dentes incisivos, que é a região anterior, né? Aqui da mandíbula. Por quê? O que é outra coisa que daria infecção aqui? Aí você teria que ver, porque é muito difícil, ó. Você olha para ela, a pele está íntegra, a lábio está íntegro. Então, até que digo o contrário, é só dente. Ou glândulas de saliva sublingual. Seria sublingual, que é aqui. Porque a submandibular já é essa moça aqui de baixo. Olha como está bem lateralizado. A glândula é lateralizada e mais posterior. Então, bem delimitado ali, submandibular. Poderia ser um foco inicial na glândula de saliva obstruída por um cálculo, por exemplo. Tá? Mas pode ser também um dente molar ou um retromolar aqui. Precisa examinar para ver. O de cima, a gente não está mostrando o queixo dele. O queixo dele pode estar abalado, que nem a primeira imagem, mas o que chama a atenção nessa foto é a língua rechaçada para cima.
Então aqui a gente tem o assoalho oral, que é uma musculatura. Naquele primeiro, o pus está jogando para baixo. Nessa, o pus está jogando o assoalho da boca para cima. E a língua dele, o assoalho está lá em cima. E tem outra coisa que a gente vê nessa foto que chama atenção. O que é? Como é que chama isso? Como chama esses dentes aí? O que é? Se não lembro o nome, o que é essa parte? Itagi? Trismo. Não, é trismo, não é? Não. É trismo, eu estou afirmando. Trismo chama isso. Isso chama trismo, gente. Ou seja, a gente está falando assim, abre a boca. A língua está falando, ele não consegue abrir a boca mais que isso. É trismo. E trismo é um sinal de alarme em cabeça e pescoço. Eu já falo para vocês melhor sobre o trismo. Mas é uma limitação, abertura oral por algum problema na musculatura mastigatória que pode ser causado por infecção ou por câncer, por exemplo. Ou por anquilose da articulação, da ATM. Então você pode ter um problema de ATM e não consegue abrir a boca. É trismo. Mas o trismo que preocupa não é esse. O trismo que preocupa é esse aqui. Que ou infecção ou câncer está pegando a musculatura mastigatória, está fazendo ela contrair, não está deixando relaxar. E qual que é o problema disso? Eles estão sem criatividade, gente. Vai, acorda. Qual o problema se lidar com um paciente como esse aí? Como é que vai entubar essa criatura? Via aérea é difícil. Via aérea é impossível. Esse daí é impossível. Porque a língua dele ainda está abaulada dentro da boca. Não tem como entubar esse paciente. Esse outro aqui de baixo que está faltando, ele tem uma infecção de espaço bucal. Espaço bucal é o espaço virtual onde fica a gordura de bichar. É isso aqui, é a bochecha mesmo, tá? Esse espaço pode haver contaminação também por dente, ó. Vocês estão vendo que nessa figurinha sempre tem uma ligação com a raiz dentária, né? Então pode ser o espaço bucal, tanto de dente superior como inferior. Os outros, gente, normalmente é inferior. E se vocês observarem, a maioria das cáries estão nos dentes inferiores, né? Deve ser uma coisa relacionada à gravidade, sei lá, alguém for dar um nome que quiser explicar melhor pra gente. Mas se a gente for prestar atenção, a maioria das restaurações, das cáries, dos tátaros, tudo que tem de problema dentário, são os dentes da arcada mandibular. Então, é mais comum que um foco de infecção seja embaixo, pode ser em cima também, sem problema. Essa imagem aqui, gente, é só para falar para vocês sobre esse espaço mastigatório e dessa interligação desses espaços, porque aqui eu te mostrei cada espaço acometido. Mas lembra, se a infecção não for controlada, ela vai erodir as faces e penetrar no outro espaço. Erode e vai progredir. Essa imagem é uma imagem de um corte assim, ó. Base do crânio. Isso aqui é ramo da mandíbula e esse negocinho é arco zigomático. Então eu estou cortando aqui assim para mostrar que aqui para fora é masseter, aqui é masseter, aqui é pterigoideu medial, pterigoideu lateral e músculo temporal. Esses são os músculos da mastigação. Por isso que quando você mastiga, põe a mão no temporal. Viu o contrário? Músculo temporal é músculo da mastigação. Por isso que quem tem bruxismo, eu faço botox no masseter e é temporal. Por isso que quem tem bruxismo tem esse músculo hipertrofiado. Tá? E
pteregoideu medial são esses músculos. Então, um músculo puxa a mandíbula para cima, pelo lado de fora, esse é o masseter, é o mais robusto. Mas aqui dentro, quando você põe o dente da sua boca, tem músculo também. É esse aqui, pteregoideu medial. E tem esse lateral aqui também. O espaço de Bichat é isso aqui. A gordura de Bichat começa no espaço temporal profundo. E a gordura é uma melequinha que parece uma ameba que fica nesse espaço virtual com o intuito de facilitar esse deslizamento também da mastigação. Então ela é um amortecedor da mastigação. E qualquer infecção em qualquer desses espaços aqui rapidamente se comunica. E o pus junto do músculo, o pus, gente, inflama. Alguém já teve pus aí em algum lugar do corpo? Não dói, não inflama? A musculatura próxima a essa infecção perde função pela inflamação. Normalmente com contração involuntária, não relaxa. E por isso a musculatura trava. E ela trava contraída. Então, para a gente conseguir abrir a boca, ó, todos os músculos mastigatórios têm que estar relaxados. Na hora que a gente trava eles, está fechado, tá? Então, trisma é isso. É a contração involuntária da musculatura mastigatória por conta do processo inflamatório local, que se torna um sinal de alarme por impossibilidade, por dificuldade da intubação da via aérea ou até impossibilidade. O paciente sempre é um paciente com via aérea difícil. Hoje eu peguei no consultório uma Malampate 4. Nunca tinha visto um negócio tão horroroso daquele. Mentira, já tinha visto por câncer, por infecção, por trismo, é diferente. Essa é uma Malampate 4 natural. Não dá para ver nem o Miguel. Mesmo com abaixador de língua, eu não conseguia ver a úvula. Língua, palato mole, assim, caindo em cima. Não tem como entubar. Uma paciente sindrômica. Sindrômica, pescoço curto, que tem alteração de desenvolvimento. Ela é bem pequenininha, ela tem 50 e poucos anos, mas ela parece uma criança, por conta de uma doença congênita. Infecção polimicrobiana, normalmente, tá, gente? Que bicho? Todos. Bicho de boca. Gram positivo, gram negativo, muitos anaeróbios. É bicho da boca, tá? O quadro clínico é uma história de faringoamidalite, ou uma história de manipulação dentária recente, ou simplesmente dentes em mau estado de conservação. Normalmente eu tenho um estado de imunodepressão por trás, que é diabetes normalmente, mas pode ser um paciente etilista, paciente com HIV, paciente desnutrido. E o paciente começa com dor local, né? Com queixa local. Com abalamento, febre, mal-estar. Eu posso ter sepsis, posso ter choque séptico. Mas começa com dor, dificuldade para engolir. Essa dificuldade, essa disfagia normalmente é progressiva. Começa para sólidos, depois para pastoso e depois até para líquido. E é muito rápida. Eu estou falando de 2 dias, 3 dias. Eu tenho um edema cervical importante, que pode ser tenso, pode ser uma bola. É muito dolorido, a pessoa não deixa a gente examinar direito. E eu posso ter até crepitação. Crepitação me fala de enfisema subcutâneo ou crepitação com gás do abscesso. Mas é mais difícil, tá? No momento do abscesso, como ele é profundo, mesmo tendo gás, está restrito às cavidades profundas, o paciente não deixa a gente palpar. Então, normalmente, o abalamento mesmo, tenso. Infecção tensa. Aí, preto aí, ó, trismo. O paciente com abscesso sem trismo, ufa. Trismo, medo. Porque esse paciente, mesmo que você está lá pronto para drenar abscesso, você tem que intubar ele pode morrer na intubação. Disfagia, já falei, progressiva. Essa disfagia pode ser tão importante
ao ponto de causar cialorreia. O que é cialorreia? Excesso de saliva? Produção excessiva. Eu vou desconstruir essa verdade de vocês. Pode até ser, mas a maioria das cialorreias que nós observamos não é hipersecreção salivar. E hipersecreção salivar, gente, é aquela, quando a gente tem náusea, que a boca enche de saliva, aquilo é hipersecreção, hiperestímulo. Não é isso que acontece na maioria dos pacientes. O que acontece é uma disfagia importante, até para líquido, que impossibilita da pessoa engolir a própria saliva. Isso é cialorreia. Ou seja, é o ponto último da evolução da disfagia. Quando o paciente fala que não consegue beber nem água, eu sei se ele está mentindo ou falando verdade, para ver se ele está com um copinho assim na mão ou não. Se ele anda com um copinho, ele anda, ó, cuspindo. Ou seja, não está indo nem a saliva dele mesmo. Agora, se ele fala que não consegue beber nem líquido, mas está fazendo isso aqui, ele não está com cialorreia comum. Ele não tem cialorreia e a disfagia dele pode até ser importante, mas líquido está indo. Entendeu? Então, quando o paciente chega para mim com um copinho, frio na espinha, dá medo, porque está obstruído o canal da deglutição brutalmente. Dispneia, medo. A dispneia é com compressão extrínseca, é obstrução de via aérea pelo edema, pela infecção. Essa dispneia também é progressiva. E se tiver estridor, mesmo, esse paciente está assim, ó, pelo fio para entrar em cólica, tem uma parada cardiorrespiratória. Ou seja, ele vai morrer por sepsis, ele vai morrer por insuficiência respiratória, tá? Estridor, rigidez cervical. Pelo quê? Pela inflamação. Eu acabei de falar que o pulso inflama e que o músculo fica rígido. Então é um torcicolo pela infecção cervical. Então, o paciente, quando está com abscesso cervical, ele está assim, ó. Ele está até conversando, sentado, acordado, às vezes está até querendo comer. Ele já está assim. Ele tem limitação da rotação cervical. Hiperemia cervical, que pode progredir por tórax rapidamente. Então, é importante avaliar a hiperemia se ela começa a descer. Uma hiperemia que está fazendo um colar assim, ó, tem aquelas pessoas que têm mais vermelho que pega sol, cuidado. Hiperemia na pele já me fala que tem mediastinite, tá? Ortopneia, paciente que tem falta de ar ao deitar. Posição do tripé, paciente que para conseguir respirar tá assim. A nossa língua está aqui, o canal da respiração está aqui. A infecção começa a fazer isso aqui. Lembra que aquela língua tá? Então, quando a infecção começa a alastrar, ela pode abraçar o canal da respiração. E aí, como forma de defesa, o paciente fica no tripé para fazer com que a gravidade saia de cima da laringe para ele conseguir respirar. Posição do tripé, respirando, segurando o joelho, com a cabeça para frente. Abscesso cervical, concepção do espaço facial, bucal, temporal. Isso aqui é pulsar. Isso aí é só para mostrar o plano que ele dissecou de infecção. Isso aqui é um abscesso cervical que está bem limitado ainda no pescoço, na região submandibular. Eu sinceramente acho que inclusive está muito caprichoso para ser um abscesso, né? De onde eu peguei na internet dizia que era abscesso, mas por que eu falo isso? Abscesso é assim, ó. O cara parece gordinho, ele pode até ser gordinho, mas você não consegue ver início e fim do abscesso. Você vê aquele abalgamento, a hiperemia e o inchaço ao redor. Então pode ser, mas está bem limitado. O próximo passo é perder esses limites e descer para o pescoço. Então aqui estava limitado o espaço submandibular e
bucal, talvez. Aqui, medo, tá vendo a hiperemia que vem descendo? Aqui tem mediastinite. Tá? A infecção começou de secar pro tórax. Abalamento submandibular, até a região da orelha, infecção do espaço profundo. Aqui é uma infecção de subcutâneo, pode ser um abscesso. E isso aqui é o que? Esse olho. É o olho do furúnculo. É o ponto de flutuação. De duas uma. Ou essa infecção é de subcutâneo superficial, e por isso que está fazendo isso. Ou na verdade tá, gente? Isso aí pra mim é um ponto superficial. Mas isso aí tá errado. A gente não pode esperar ter ponto de flutuação. Na verdade, o organismo é que está tentando controlar a infecção. E a forma que ele encontra de fazer isso é jogar para fora. Então, quando a gente sabe que tem um abscesso, não é para fazer compressa morna, especialmente se for cervical, e esperar flutuar. Abscesso diagnosticado no cervical é abscesso cirúrgico, para ser drenado. Isso aqui, ao meu ver, é complicação de diagnóstico tardio. É falta de intervenção, não é para deixar o abscesso fazer isso. Porque da mesma forma que ele fez isso para cá, ele pode fazer para dentro do tórax e mata. Isso aqui, ó, trismo. Isso é trismo. Tenta abrir a boca. E o trismo, gente, a gente avalia pelo dedo, tá? Quantos centímetros de abertura oral. Então, normalmente a gente abre a boca quanto? O meu dá mais, né? Não. Bem facinho. Então, a gente avalia o trismo, inclusive isso é um dado para ser anotado em um usuário de evolução, de melhora ou de piora. Quantos centímetros de abertura oral? Trismo com 2 centímetros, trismo com 1 centímetro de abertura oral. Esse dele ali não passa nem o dedo, concorda? Dá muito baixo? Não dá? Então, trismo é um dado importante, é um dado de alarme, é para ser anotado, inclusive, quanto está de abertura oral, para mostrar a gravidade do caso, tá? Só se ele entrar em insuficiência respiratória. Até que ele entre em insuficiência respiratória, não. Você tem que indicar o tratamento. Eu já vou falar aqui qual é assim, se você não é clínico, se você é clínico, né? O que você pode fazer para esse paciente? O que você acha que você pode fazer para tentar segurar a evolução dessa doença? Antibiótico, hidratação e mandar correndo para o cirurgião. Isso se ele não tiver falta de ar. Se ele tiver falta de ar, ele é um paciente intubável? O que você, clínico, vai fazer se ele tiver com falta de ar? Sem estridor, só falta de ar, espinéia. Isso é uma coisa super importante, tá? Porque tem gente que só falta morrer de desespero quando chega um paciente desse no PS, não é brincadeira. Oxigênio, o que mais você pode fazer? Ah, não dá, não vai, tá duro. Guedel não entra. Não tem estridor. Se for fazer clínico no paciente desse, vai matar ele. Porque você não sabe fazer, ele ainda está consciente, vai sangrar dentro da via aérea. Medicamentoso, gente, medicamentoso. O que vocês podem fazer aí de medicamento? Pode tentar, lembra que isso aqui é infecção, mas eu tenho edema também. Então você vai fazer corticoide para tentar reduzir o edema. Nebulização com broncodilatador. Pode até ter que fazer nebulização com adrenalina para tentar segurar, enfiar ele na ambulância e ó, fica morto. Com o médico. Não pode ser transferido sem médico nesse caso. Porque você pode ter que fazer uma clínica dentro da ambulância, tá? Isso aqui é gravíssimo, gente, gravíssimo mesmo.
E outra, se for uma abscesso cervical, para fazer o acrílico aqui, às vezes a gente abre esse pescoço aqui, sabe como é que está aqui dentro? Podre, sem anatomia. Teve um pescoço que eu abri que parecia preto. Você perde totalmente a estrutura anatômica, a pele íntegra. Quando abre aqui, preto, podre, necrosado, sem estrutura anatômica. Então, inclusive, é um acrílico muito difícil. Não é um acrílico, começa a sair pus, não começa a ver nada. Imagina, o paciente acordado. Esse paciente ele não consegue deitar. Lembra da posição do tripé, da ortopneia? Esse é um paciente de ele é muito difícil. Tá? Por isso que precisa diagnosticar e não deixar chegar nesse ponto. Já chego lá. Aí, gente, pessoal, dentre os abscessos cervical, o Ludwig, lá em 836, descreveu uma induração gangrenosa de tecidos conectivos que envolve os músculos da laringe e do assoalho da boca. Em outras palavras, ele escreveu isso aqui, ó. É um tipo de abscesso que começou na região submandibular e foi abraçando a laringe. Ele mata mais rápido por asfixia do que pela sepse em si. Então é isso que é o lúdico. Mas é um tipo de abscesso cervical profundo, tá? É caracterizado, e aí assim, hoje popularmente as pessoas chamam de lúdico qualquer abscesso cervical profundo. Tudo bem, é só para você ter medo de um ou de outro. Caracterizada por uma celulite aguda, agressiva, ou seja, tá vendo? Ele nem chegou a fazer abscesso. Celulite, gente, celulite de verdade, infecciosa, é o capeta. É muito feio, é grande, é duro. Por isso que daqui a pouco eu vou falar para vocês que precisa de tomografia. A gente, ao exame físico, não consegue diferenciar celulite de abscesso. Só com a tomografia é que a gente vai definir, porque posso ter todo esse enduramento aqui, ó, que vocês viram aqui. Isso aqui pode ser uma celulite ou é abscesso? Esse é celulite ou abscesso? Esse é abscesso, já está criando ponto de pontuação, mas esse aqui é o quê? Não sei, tá? Então precisa do exame de imagem para te confirmar a hipótese de abscesso. Se for celulite, sorte de vocês. Lembra que eu falei? O que o clínico vai fazer? Iniciar antibiótico adequado, o mais rápido possível. Hidratar esse paciente, que provavelmente está desidratado, em acidose metabólica, porque ele tem infecção, e ele talvez esteja até com acidose metabólica e respiratória, porque ele começa a ter falta de ar, começa a ter retenção de CO2. E se for celulite, vai melhorar só com essas medidas que você fez, só com antibiótico e com corticoide. Entendeu? Então, por isso que é super importante começar para ontem. Até que você consiga ou referenciar ou pedir o exame para ser definido o que vai fazer. Então, a celulite aguda, agressiva, que invade os espaços sublingual, submentoniano, submandibular, causando rápido comprometimento da via aérea. A maioria são homens jovens, entre 20 e 40 anos, de baixo nível socioeconômico, provavelmente etilistas, com dentes em mau estado de conservação, 90% relacionado à boca podre, a dente podre, especialmente dos primeiros e segundos molares inferiores. E é isso que acontece. A infecção se espalha jogando a língua para cima, pega espaço mastigador, causa trismo, e tenta vir aqui para a região parafaríngea, abraçando a laringe, causando a queda da língua para posterior. Ó. A língua cai sobre a laringe e o paciente faz insuficiência respiratória. O paciente tenta jogar para frente, posição do tripé, até que começa com o estridor. E aí a próxima etapa é hipóxia, parada hipóxia. Ele vai ter disfagia? Sem dúvida. Vai ter dor, odinofagia? Sem dúvida. Febre? Muito provavelmente. Trismo? Também. E a voz de batata quente, que é aquela voz de que está pesando alguma coisa. Está pesando um efeito de massa aqui na laringe. A voz dele está sendo abafada.
Isso aí é um glúteo. Então tem o trismo, não é um trismo tão importante quanto aquele outro que a gente viu. Tem pelo menos uns 2 dedos aí, mas tem limitação da abertura oral. Então, teve limitação da abertura oral, o paciente fala, ó, não consigo abrir a boca. É trismo. Qual é o grau do trismo? Aí você vai lá, pede para ela enfiar os dedos, ou estima o tamanho do trismo. Tá vendo que a língua já está para cima? Está baulando o assoalho da boca. Baulamento cervical, posição do tripé. E as complicações do abscesso cervical profundo. Dependendo da localização de onde a infecção está e tempo de evolução, se foi feita alguma coisa, se não fez, ela pode evoluir e causar complicações. Pode ser uma sinusite bacteriana, isso vai ser se for um abscesso alto, né? Às vezes faz um mastigatório mais alto do que pteroideu, porque, ou então de dente, pode fistulizar para dentro do seio da face e fazer uma sinusite bacteriana. Com ou sem fístula odontogênica. Posso fazer insuficiência respiratória aguda, que eu já falei, mediastinite, empiema pleural, pericardite ou empiema pericárdio. É uma paciente necrotizante cervical, gente. A gente abre aquele negócio lá, bactérias comedoras de gente. É isso aqui. Mas o problema não é que a bactéria é super mega master, é que a infecção está numa região bem difícil e ela evolui rápida porque ela está contida em espaço profundo e mata rápido. Mas sim, parece que a pessoa está sendo comida viva. Faz uma necrose mesmo feia de tudo. Posso ter trombose da veia jugular, posso ter ruptura da carótida por infecção e posso ter drenagem espontânea para a pele, para a boca, para os seios da face, para a faringe. Essa paciente que veio comigo hoje, ela tem uma osteomielite mandibular. É um caso bem complexo, ela tem muita coisa. Ela tem uma osteite fibrosa da doença de base, tem diabetes descompensada, tinha prótese de dente, prótese fixa de dente e fez uma infecção. Aí ela fez uma osteomielite crônica há 6 meses, está com 3 fístulas aqui para a pele, fístula para dentro da boca. Então é um caso super complicado, tá? Mas era um abscesso que veio a pele. Então por que ela está indo no consultório? Por que ela está bem? Apesar dela estar ruim, ela está bem. Porque vocês estão vendo, falam que mata em 3 dias. Ela poderia ter tido um abscesso cervical. Só que o organismo dela orientou a infecção para a pele e para dentro da boca. Então não melhora a infecção, ela já tomou muito antibiótico, mas continua com exame fora, com exame dentro da boca. A infecção procurou o local de menor pressão e para ela isso foi uma defesa. Ela poderia estar morta já. Tá? É essa mesmo da viária difícil. Usa clopidogrel IAS. Infartou ano passado. Pacotão completo de tudo que é difícil no caso só. Diagnóstico. Primeiro então a amnésia difícil para tentar procurar foco, principalmente, procurar motivos que possam ter causado imunossupressão. Raio-X, serve de nada, joga fora. Ultrassom, também não. Assim, ultrassom, vai ver se é líquido ou não. Mas ultrassom para abscesso, gente, não serve, porque quem vai operar precisa ver imagens. E eu não consigo confiar no ultrassom que o terceiro fez, tá? É uma doença muito complexa para eu depender da avaliação de um terceiro. Raio-X de tórax aí foi super importante, me mostrou o quê? Derrame pleural. Derrame pleural. Se eu tenho derrame pleural dessa monta, um paciente que tem abscesso cervical profundo, até que digo o contrário, o que é esse derrame pleural? Empiema. Úlcera, bruto. Gravíssimo, lembra? 50%? Ou seja, esse paciente tem 50% de chance de morrer mesmo se a gente fizer tudo.
Aquela tomografia que eu mostrei para vocês na primeira aula. Cadê a via aérea dessa criatura? Está ali no tubo. Isso é um cisto branquial infectado. É um abscesso cervical profundo. Qual foi o foco? O cisto branquial que infectou. Não é comum, só peguei um até hoje, na residência. Qual é o tratamento disso? Drenar. E o cisto vai tratar? Agora não. Drenar o abscesso, tirar o paciente da urgência e, no segundo momento, meses depois, dando tudo bem, é que vai estudar de novo o pescoço para tirar esse cisto, porque senão não recidiva. E esse do tórax? O que vocês estão vendo nessa tomografia de tórax? O que está estranho? Não tem continuidade onde? Fala. Aonde não tem continuidade? Hã? Tá falando aqui? Que estrutura é essa? Hã? Traqueia. A traqueia tem continuidade? Você está vendo um corte de tomografia, provavelmente na linha média. Você está vendo traqueia? Ela não tem, gente. É bronco para um lado para o outro. Então isso aí é ok. Não é esse problema não. Esôfago. É para ver esôfago assim? Esôfago tem ar normalmente? Não. Então você está vendo muito ar na posição retroesofágica, pré-vertebral. Esse ar aqui é normal? Ar no mediastino. Isso aqui, o que é? Eu achei que você estava falando aqui. O que é isso aqui? Não, aqui você tem perda da continuidade, da pele, do subcutâneo. Então você pode ter uma ferida aberta aqui. E esse negócio aqui é normal? O que é isso? É normal? Tem a osteossíntese desse externo. Então, na verdade, essa tomografia é porque foi a que eu achei nesse mediastinite. A gente tem pus no mediastino, ar e líquido, ar e líquido. Então, é uma mediastinite secundária. Era uma paciente que foi submetida a cirurgia cardíaca aberta, osteossíntese da cirurgia cardíaca, infectou e aqui está saindo dreno, tá? Mas o que a gente vê? Ar espalhado em todo o mediastino, mediastinite, pus e gás, onde não era para ter. Voltando para o abscesso, o padrão ouro, como eu já falei, é tomografia da região. Então vai depender, qual é a região que você tem envolvido? É pescoço? Tomografia de pescoço. Mas se vai fazer tomografia de pescoço, faz o tórax também, porque às vezes a gente só vê que tem mediastinite na tomografia, tá? Então tomografia de pescoço e tórax, se face estiver envolvido, tem que ampliar para face. Tem que ter obrigatoriamente contraste. Se não tiver contraste, não vai conseguir dizer se é pus ou se é só celulite, porque a celulite vai ter, você vai ter edema das partes moles, então você vai ter abalamento, você vai ter um pseudotumor, mas você não flutua, você não tem coleção, e não dá para ver isso nitidamente se não tiver contraste, tá? Precisa de contraste na veia. Laringoscopia pode ser interessante para avaliar a via aérea e até guiar a intubação. Essa minha paciente de hoje, eu vou ter que, para começo de conversa, ir colher material de biópsia e cultura. Então, eu vou ter que abrir para ver como está a situação, para colher material para cultura. Faz 6 meses que ela está tomando antibiótico, nunca fizeram a cultura. Com antibiograma e lavar, ver como é que está o osso, mandar para biópsia, porque ela tem um tumor junto. Será que não tem um câncer aí que infectou?
Tem que ter biópsia. E lavar, para dar um gás e drenar. Porque nunca foi drenado, na verdade, essa lesão dela que agora está no osso. Só que, para isso, eu preciso fazer anestesia geral. Como é que eu vou fazer anestesia para essa mulher se ela não é entubada? Intubação guiada com laringoscopia ou broncoscopia flexível. E colher o material para cultura, né? Ela tem fístula na pele e na boca. Já fizeram uma cultura, mas foi o doutor do laboratório que foi lá e fez um suave. Certo? Certo, gente? Joga fora. A CCH não vai nem olhar para sua cara. Precisa abrir cirurgicamente com técnica de asepsia e dissepsia e lá dentro da infecção e catar um pedaço com técnica aséptica, no frasco estéreo, para daí mandar uma cultura aí sim você vai considerar essa cultura verdadeira. Medidas de suporte hidratação, correção de distúrbio hidroeletrolítico. Esse paciente provavelmente tem uma acidose metabólica pela infecção e respiratória pela retenção de CO2. Tem descontrole glicêmico, a grande maioria é diabético, ela é diabética. Iniciar antibiótico terapia endovenosa de amplo espectro imediatamente. Isso foi reduzir a infecção, a mortalidade, tá? E quando eu falo de amplo espectro, isso não necessariamente é colocar antibiótico de UTI. Eu posso até começar já com a pauleira, se o paciente é muito ruim. Agora, se o paciente não está ruim, regenera a comunidade, você não precisa disso. Você pode fazer, por exemplo, a clindamicina, que era o que ela estava usando até hoje, ou a amoxicilina coagulamato, que pega muito bem o bicho de boca da comunidade. Entretanto, ela está há 6 meses tomando antibiótico. Já deram todos os antibióticos para ela. Ela acabou de fazer um esquema de 14 dias com clindamicina endovenosa. Está usando fruto igual. Ou seja, será que ela já viu resistência à clindamicina? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque infecção, se não tirar o foco, não trata. Então, às vezes, até pode ser que a clindamicina ainda faça efeito. Mas enquanto não abrir para arrancar o osso podre, não melhora. Ou eu posso começar essas pauleiras aí. Bunazin, que é o amisubactano, Tazocin, que é o pipetazo. Posso fazer ceftriaxona com clindamicina. Posso fazer associações. O importante é que pega gram positivo, gram negativo e anaeróbico, todos os bichos de boca. Endovenoso, mais oxigênio. Se o paciente está com falta de ar fazendo hipóxia, não tenha dúvida, meta oxigênio, que pode ser catéter para quem está só com uma faltinha de ar leve, ou pode ser máscara, que pode ser desde Venturi, você vai aumentando a FI de O2, ou até máscara de reservatório central, se o cara tiver insuficiência respiratória. Remédio para dor, por favor, dói pra caramba. Corticoide na veia, altas doses. Hidrocortisona 500 mg de 8 em 8 horas. É o que vai te ajudar a segurar a via aérea desse paciente que está para ir para o tubo e tu não tem que entubar. Tá? Lembra do corticoide. Se indicado drenagem cirúrgica de abscesso, qualquer lesão que tenha um volume maior que 1 centímetro cúbico, ou seja, 1 por 1, precisa de cirurgia. Porque antibiótico não penetra em pulso. Ele pode até melhorar o paciente clinicamente, tirar a sepse, mas não vai tratar. E você não vai usar esse antibiótico eternamente. Foi o que aconteceu com ela. Fizeram 14 dias de antibiótico e chegaram à conclusão que não ia melhorar. Ela é do interior, mandaram ela para casa. Então precisa intervir no foco de infecção. Infelizmente, no caso dela, talvez seja fazer uma mandibulectomia segmentada. Hiperbárica, eu já estou, a consulta foi hoje, eu já estou fosforilando hiperbárica, tudo que tiver de arsenal, porque é desastroso. Então você vai drenar. Se tiver abscesso, olha a frase, abscesso drenado, abscesso curado. Abscesso não drenado não vai curar, só vai arrastar a infecção. Ou ausência de resposta clínica
com 24 a 48 horas de antibiótico em casos de celulite. Então, se você pegou o paciente, tomografou, deixou ele em jejum, lauda tomografia, celulite, edema de partes moles, heterogêneo, não localizado, coleção. Aí você fala antibiótico interna, corticoide, jejum, que você não sabe se vai ter que levar uma faca, acesso, se o paciente está com trino, um pouquinho de falta de ar, disfagia para engolir, aí você põe antibiótico. No outro dia você vai lá passar visita e o paciente melhorou. Nossa, doutor, ó, estou conseguindo engolir saliva, ó, estou até abrindo a boca um pouquinho mais, a febre passou. Esse paciente, você fala, antibiótico fez efeito, o que eu faço? Deixa ele internado mais um pouco. Se ele continuar só melhorando, você pode dar alta para ele assim que ele tiver conseguido comer e dar alta com antibiótico para casa. Ou, poxa, ele melhorou, mas não tanto, ele tomografa, porque às vezes uma celulite que na entrada ainda não era abscesso, ela pode ter se organizado num abscesso depois, mesmo em vigência de antibiótico, e aí vai precisar ser operada mesmo assim, tá? Então, abscesso drenado, abscesso curado. Lembrar do foco. Se o abscesso é um foco odontogênico, não tem cura se não arrancar os dentes podres. Se o paciente é meu e o dente está podre ali na minha cara, eu mesmo arranco. Mas tem casos onde a raiz está lá no osso, ficou fragmento, aí tem que chamar o buco para cirurgia, o ideal, tá? Não pode ficar com infecção. Dá tempo de fazer tomografia nesse caso? Bom, Dá tempo de fazer tomografia? dá, é obrigatório, tem que fazer. Mas esse é um problema nosso social. É um problema social nosso. Deveria ter no maior pronto-socorro do estado uma tomografia para urgência e emergência. Se você chegar lá no ENOC hoje e falar assim, ó, é emergência, quero para hoje, você consegue. Pode não ser emergência, se você tiver dinheiro, você consegue também. Então, assim, a questão é logística. Mas no pronto-socorro de grande porte, onde essa pessoa é referenciada, tem que ter tomografia. Ah, não tem tomografia. Sinto muito, cirurgião, você vai ter que abrir o pescoço dele, mesmo sem saber se é abscesso. Porque o abscesso mata. E aí, você tocou numa coisa delicada. Canso de ver pacientes que morrem ou ficam muito graves porque foram, desculpa a palavra, galinhados pelos médicos. Infelizmente, o nosso serviço, poxa, professora, mas você é médica lá do SUS, por que você não vai fazer isso então? Gente, não tem especialista suficiente para cobrir uma escala de pronto-socorro. A cirurgia de cabeça e pescoço não é uma especialidade que tem médico disponível no país para a gente cobrir pronto-socorro. Eu cobria lá em Ribeirão porque eu estava na residência, mas a gente não consegue ficar na residência eternamente. Você cumpre aqueles 2 anos e você tem a alforria. Então, quem faz isso nos pronto-socorros? Cirurgia geral. Lá em Londrina, quem fazia era a gente da geral. Meu primeiro abscesso cervical foi assim. Eu não sabia o que era isso também. Eu era R1. A minha paciente morreu. Eu aprendi horrores com o caso dela. Os outros 2 que teve na sequência não morreram. A gente abriu o tórax, fez faringoesofagostomia, fez cervicotomia em colar, em degola, mas não morreram. Saíram só a capa da gaita. Parecia que uma trava tinha passado por cima dele, mas viveram. Então eu respeito muito isso aqui, mesmo antes de eu me tornar especialista nisso aqui. Só que a gente tem, infelizmente, uma geração de cirurgiões gerais que não aprenderam a abordar pescoço, têm medo disso e vão empurrando a barriga pro próximo plantão. E o próximo plantão também vai empurrando. Até que o negócio estoura ou chega alguém corajoso para fazer. E com isso, tem muito paciente morrendo no meio do caminho. Tá? Infelizmente. E essa é a minha briga com o sistema geral, porque eu falo que os
futuros chefes do pronto-socorro são eles. Às vezes eles me mandam, doutora, essa tomografia. A minha resposta: abscesso cervical, coloca na sala, abre, lava e drena. Ai, mas é câncer. Não é câncer, é abscesso cervical. Paciente diabético, com história de faringoamidalite há 2 semanas, com um monte de líquido espalhado no pescoço. Não é linfoma, é abscesso. Abre e drena. Levou 1 semana até chegar no plano isso, se eu tivesse coragem. Ele podia ter morrido, ele não morreu, mas ele podia ter morrido. E não é um, são vários. A história se repete, abscesso muito comum. Tá? E o que eu falo para eles é o seguinte: e se chegar um baleado esfaqueado no pescoço? Quem é que vai fazer? Se os cirurgiões que estão lá no pronto-socorro têm medo de abrir o pescoço. Então, a formação está muito ruim. E é por Deus na causa. Porque a gente pode ir com o João Paulo com um tiro no pescoço. E aí? Bom. Ou dá tempo de chamar alguém, então morre. Proteção de via aérea é um problema, então falei para vocês já que o abscesso pode matar por insuficiência respiratória. Olha a língua para fora. É o sinal do medo, língua para fora e crisma, tá? Porque a via aérea, olha aí com a tráqueo dele lá, ó. Um tráqueo já esse aí. Esse dreno aí não é um dreno adequado, tá? Para drenagem de abscesso. É um dreno rígido. O ideal é que seja bem rose mesmo. Mas está drenado. Está drenado, está com via aérea protegida. Isso daí, se morrer, morre de sepsis. De insuficiência respiratória, não. Boa parte dos pacientes que vai necessitar de cirurgia não possui abertura bucal para intubação. Já falei para vocês, intubação nasal, não dá para passar guiado, não dá para passar pela boca, tá? Tem que ser via nasal e guiado por fibroscopia ou broncoscopia. Outro problema, tem bronco no João Paulo? Esses casos vão para crico ou para tráqueo, mas saibam, mesmo a gente que tem experiência com traqueostomia, não é uma prática fácil. A gente pode morrer na tentativa de chegar na via aérea, porque o abscesso cervical distorce essa anatomia totalmente. E o paciente acordado com anestesia local, tá? Quando é isso, é o paciente acordado, sentado, porque ele não consegue deitar, com anestesia local. Solução: intubação nasal, guiada com nasofibro ou broncoscopia sem sedação. Esse paciente, a única coisa que está mantendo ele acordado é o nível de consciência dele. Se você fizer uma sedação, ele entra em insuficiência respiratória na sua cara. Traqueostomia, 35% vão precisar. Na necessidade, crico, mas é uma crico mais difícil do que vocês já imaginaram. Passos cirúrgicos fundamentais do tratamento do abscesso cervical profundo. Cervicotomia ampla. Lá em Londrina, eu aprendi com um cirurgião torácico que tinha que fazer isso aqui, ó. Na verdade, era assim que fazia lá. De fora a fora, abre tudo, lava, drena, põe dreno e deixa aberto. Aliás, não punha dreno. Deixava aberto, decolado abertão. Só botava umas compressas e mandava pra você ir. Fechado, gente. Por incrível que pareça, o pescoço de segunda intenção, abertão, fechado. Quando eu cheguei em Ribeirão, eu vi que não precisava fazer isso. E aí foi a quebra de paradigma, porque eu aprendi com o torácico e aí depois foi aprender cabeça e pescoço. Então a gente abre, endegola, lava, enfia um bocado de dreno e aproxima a pele, só com os condutão de pele. Não precisa deixar abertão, desde que esteja drenado. Drenagem da secreção purulenta, ó, uma drenagem espontânea para dentro da boca. Ou significa que demorou demais, o organismo achou os próprios meios. Exploração das lojas ou da coleção, isso é feito ou com Kelly ou com dedo. É melhor com dedo, porque os tecidos estão tão friados que o Kelly rasga uma veia jugular, rasga as coisas aí. Então,
abriu o pescoço, chegou no pus, na verdade, quando está chegando no pus, o auxiliar, gente, já está com a seringa de 20 estéreo. Para quando o pus pular, às vezes pula, tá? Tipo um vulcãozinho. Você já tem que estar com a seringa ali, ó, para aspirar material para mandar para a cultura. Não pode esquecer disso, é fundamental. Depois que tirou aquele primeiro fusão, já está com o aspirador ali também, dedo para desfazer as lojas. O abscesso, ele não é uma coleção linda que nem aquela tomografia que era uma coleção só. Eles são múltiplas lojas. É aqui e acolá. Então você tem que ir comunicando todos para que uma daquelas não fique mantendo um foco de infecção. Depois a gente lava, tira tecido podre mesmo, tecido descalizado, preto, necrótico, isso é comida de bactéria, tem que tirar tudo. Muitas vezes a gente chega lá, não tem mais jugulado, tá tudo podre, tudo, tá? Então, tira tudo, até deixar tudo sangrante, faz a hemostasia do que der, põe um monte de penroso, que é um dreno túbulo laminar, e aproxima as bordas, tá? É muito comum, eu nunca esqueço, quando eu era interna no João Paulo, eu lembro de um paciente que chegou do interior assim, com vários buraquinhos, era jovem, com vários buraquinhos embaixo do queixo, com os dreninhos, dedo de luva enfiado pelo dentista. Naquele dia eu falei, que absurdo, gente, olha o que o dentista fez com o cara. E aí eu só lembrei disso de novo quando eu vim dar aula para vocês. Porque aquilo, vendo a realidade dos nossos cirurgiões hoje, eu não sei se o rapaz viveu ou morreu, mas se ele tinha alguma chance, foi aquele dentista que salvou. Porque ele abriu pertuitos da infecção e para o local de menor pressão. Então ele ganhou tempo. E pelo que eu lembro, pelo menos do dia que eu estava na sala de trauma lá, a conduta do cirurgião que ele recebeu foi voltar no antibiótico. Só, ele não indicou cirurgia. Porque esses dreninhos ali, ó, o dentista foi lá e fez só um furinho assim, ó. Furinho, meteu o Kelly, fez assim, enfiou o dreno. Desfez, lógico. Lavou. Então, tinha que, naquele momento, indicar cervicotomia, exploradora, desfazer loja, lavar, tirar tecido desvitalizado e pôr dreno. Tá? E ele está de trago, né? Vocês estão vendo, buraco no pescoço. Está de trago. De acordo com a gravidade do caso, pode ser necessário fazer outras coisas a mais, fora a cervicotomia exploradora para drenagem de abscesso. Se tem mediastinite, metade vai morrer. Por isso, tem que abordar o mediastino. E essa abordagem pode ser convencional aberta ou pode ser por vídeo. Se for convencional, toracotomia uni ou bilateral. Se tiver um derrame pleural bilateral, tem que ser toracotomia bilateral. Para enfiar a mão, desfazer loja, lavar, dreno de tórax. No caso de Londrina, é porque assim, hoje eu não sei se seria necessário aquilo, mas como quem ensinou era um cirurgião torácico que tinha uma abordagem mais agressiva, a gente fez esofagostomia descompressiva, ou seja, quando eu tenho risco de perfuração esofágica, a gente tem que desviar a saliva. A gente pegou o esôfago aqui no pescoço e botou na pele, para parar de saliva cair no tórax. Traqueostomia, jejunostomia alimentar, você cortou o fluxo alimentar, dá um passamento sonda. Esses dois pacientes, depois dessa mulher que morreu, esses dois sobreviveram. Mas imagina como eles saíram, né? Traumatizados. A gente fez tudo isso aí neles, mas eles viveram. Lê pra mim esse caso, por favor, alguém. Paciente sucesso feminino, 38 anos, procurou pronto-socorro com queixa de febre e dor na topografia da parótida esquerda há uma semana. Nos últimos 3 dias, evoluíram com dispneia, odinofagia e queda no estado geral. Não havia histórias de trauma, tratamento dentário ou patologias cervicofaciais prévias. Ao exame físico, apresentava sinais clínicos de febre e abaulamento endurecido da topografia da parótida esquerda, níveis cervicais 1B, 2A e 3 e lateral.
A laparoscopia apresentava um tríceps moderado, porém sem alterações na orofaringe. Sem hipótese? Tomografia. Problema. A tomografia iniciou coleção compatível com o abscesso, acometendo os lobos superficiais e profundos da parótida, estendendo-se para os espaços mastigador e para a faringe esquerdos. Os cortes coronal e sagital foi visualizado por modo coleção cervical com extensa inferior para o mediastino, através do espaço vascular visceral. O corte axial do tórax mostrou coleção envolvendo do mediastino anterior e derrame pleural bilateral. Olha a tomografia na primeira. Lado direito, lado normal, masseter e pterigoideu. Daqui pra cá, tá vendo que tem uma diferença de densidade? Pra frente, mais branquinho, masseter. Pra trás do masseter, levemente mais escurinho, isso é parótida, lado normal. Parótida faz essa curvinha aqui e vem um rabinho dela aqui no lobo profundo, isso aqui, tá? Isso aqui tudo é parótida. Olha pro outro lado. Um grande abalamento da região parotídea profunda, com uma lesão ameboide. Tá vendo? Parece uma ameba ali, escuro. Aquilo é pus. Então, abscesso profundo da parótida que está pegando o espaço mastigador, ou seja, está em contato direto, tanto com o masseter quanto com o pterigoideu, e por isso que ela está fazendo aquele trismo. E aí, quando a gente vê esse corte aqui, olha onde está o pus. Lá em contato com a base do crânio, poderia fazer uma sinusite invasiva. Olha lá, o preto é pus. Tá vendo lojas? Ó, são bolinhas, parece caixinhos de uva. Isso é pus, ó. Pus é ameboide, por isso que tem que desfazer as lojas, para comunicar cada bolinha dessa, ó. Pus, tudo que é pretinho, mais líquido é pus. Descendo pro tórax, ó, ao redor do coração, ó. Líquido no mediastino, ao redor do coração, derrame pleural bilateral. Ai, mas tá tão pequenininho, mas é pulseira. Tem que abrir o tórax, nem seja por toracoscopia, lavar e drenar, tá? A paciente foi admitida na UTI e submetida a cervicotomia lateral esquerda, mediastoscopia e toracotomia posterior para a drenagem das coleções purulentas. Após o procedimento, instituiu-se antibiótico terapia, penicilina mais subaquina e corticoterapia endovenosa. A cultura do abscesso foi positiva para streptococcus constellatus. O paciente permaneceu internada por 26 dias, apresentando boa evolução. Então, é isso, gente. Abscesso mata, tem que diagnosticar precoce. Não. Parte de cirurgia. O último abscesso que eu me lembrei de entrar, que eu me recordo de ter entrado, porque daí já não é mais minha realidade, porque isso aqui é realidade de pronto-socorro. Teve um ano passado aqui em Voluil, que eu acompanhei clinicamente, e teve no meu Instagram tem uma tomografia em CCP dos casos mais antigos lá no destaque, que foi um espinho de peixe, um esporão do mandi, que o cara engoliu, ficou 3 meses. Faz endoscopia, não acha nada na endoscopia, e o homem fez um abscesso cervical profundo, foi para UTI, ficou tomando meropenem, não sei o quê, e não melhorava. Até que a tomografia sugeriu que tinha um corpo estranho, que tinha sido perfuração esofágica, e aí a gente foi para a cirurgia. Foram 3 horas, só que aí já não era um abscesso cervical clássico, era uma complicação. Na verdade, ele teve abscesso,
controlou com antibiótico, mas olha o tempo que levou, 3 meses na UTI. Sobreviveu, eu falo que esses pacientes são sobreviventes. E enquanto não tirava o foco de infecção, que era o espinho de peixe, ele não melhorava. Estava atrás da jugular e a carótida, lá na face pré-vertebral. E aí tem a foto aí, não coisa, só que eu estou sem celular, não sabe se vocês teriam que achar. Não tem, salvo. Esse aí. Então tem a tomografia e depois tem a foto da cirurgia mostrando a anatomia. Só que aí você não vê o abscesso, porque isso aí já era uma tomografia de 3 meses de evolução, que a gente via corpo estranho, olha aí, ó. Isso aí seria uma lesão traumática, só que não tem abscesso, tem processo. Eu não vou ter. As fotos não estão organizadas. Uma patologia eu acho que tem também. Certo, gente. Acende óculos, por favor. Mas também tinha umas coisas tudo melhor também. Alguma dúvida de abscesso cervical? É, mas eu não posso entrar no celular para procurar as coisas hoje. Sim, cara. É isso. Tem um abscesso cervical, lembra de começar ou Clavulin ou Clinda, se você estiver, estou falando assim, se você está na UPA com o paciente. Está na UPA, acha que é abscesso cervical? Não tem tomografia, faça ultrassom. Melhor que nada. Mas não mande para casa. Viu que tem sinal de alarme, João Paulo? Não deixe embora para casa. Você vai começar antibiótico, ele vai ter uma melhora. Mas se tiver abalado, esse antibiótico só está segurando o processo. Quando ele chegar em casa, acabar o antibiótico, volta e mata. Manda para o João Paulo. E aí o cirurgião tem que se virar. O cirurgião tem que aprender a fazer cervicotomia e drenar abscesso, tá? Mas o importante é reconhecer. Essa primeira paciente minha que morreu, ela estava internada, ela era com sobrepeso, diabética, descompensada, como muitos pacientes são, e ela estava internada no Hospital Zona Norte lá, que é um hospital de retaguarda. Então é um hospital que tem tipo a UPA com internação. Então se a pessoa tem aqueles vozinhos, tem pneumonia, aqueles casos que não precisa ir com um pronto-socorro de maior referência, fica por lá. E aí deram amoxicilina para ela, e ela estava no 10º dia de internação com a amoxicilina. Há 3 dias ela disse que não dormia, porque ela não conseguia mais deitar, então ela estava dormindo em posição do CPR. Com estridor. Quando a gente recebeu ela, a chefe do plantão era cirurgiã pediátrica, que eu admirava muito. Falou assim, ó, ela está muito descompensada. A gente precisa compensar clinicamente ela primeiro, começar antibiótico, fazer tomografia, para depois que melhorar um pouquinho essa acidose metabólica, a gente operar. Naquele dia eu achei que ela estivesse certa, né? Quem sou eu? Eu passei a noite inteira, eu e todas as pessoas do pronto-socorro, escutando aquela mulher em estridor. A clínica médica me ajudando a corrigir distribuidor eletrolítico. Eu passei uma sonda vesical nela, ela em pé, eu deitada no chão, porque ela não conseguia fazer isso aqui. Sabe aquela cabeceira assim? Não conseguia. Era assim. E eu tinha que passar uma sonda para ver débito urinário, para estabilizar. Quando passou a visita, quando passou o plantão, quem pegou o plantão foi o cirurgião pediátrico, torácico. Ele era o cirurgião assim, mais jovem, faca na caveira, faca. Quando ele pegou o plantão, a gente ia passar a visita no plantão inteiro, né? No pronto-socorro inteiro. Ele escutou, olhou e falou, sala. A gente não passou a visita esse dia. Fomos direto para o pronto-socorro. Aí ele tinha expertise de broncoscopia, nenhum outro que eu me recordo até então tinha. Ele entubou, paciente acordada, mas enquanto ele entubava, estava já eu e outro residente paramentado com a mesa montada para se precisasse fazer traque. Ele falou, bom, entra e monta. Então é assim, quando a gente vai fazer uma intubação assim, difícil no paciente, já tem que estar instrumentador todo paramentado com a faca na mão. Porque se der errado, a gente está lá do lado já para fazer a crico, a traque de emergência. Aí ele conseguiu entubar, aí a gente abriu o pescoço.
preto de podre. Podre, aquele podridão que tem que fechar a porta da sala que ninguém aguenta de podre. Chorume de caminhão de lixo. Era assim o pescoço da mulher. Por fora você só via enfermeia, que nem aquele gordinho que eu mostrei aí. Não tinha jugular, não dava para entender o que era esternocleido, o que não era. Para achar a traqueia, para fazer a traqueostomia foi difícil. Aí a gente achou a traqueia, fez a traqueostomia, abre o pescoço, lava, tenta desbridar o máximo. Ela morreu no terceiro dia na UTI de sepse. Tá? Então, aquilo me marcou muito. Foi o primeiro que a gente teve na época da minha residência. Depois, todos nós ficamos assim com medo. Então, quando chegava, fatos correndo. Hoje eu vejo que a médica, que era chefe, ela estava com medo. E ela preferiu passar por plano do outro. E será que isso teria feito diferença aquela noite inteira? Pode ser que não, pode ser que sim. Tá? É isso. Meu recado é: tenha medo de abscesso e tome providência. Não barrigue. Nós já falamos no contexto da urgência, por exemplo, para fazer a referência, né, referenciar para o João Paulo, mas entre a Joaquim. Já começa antibiótico. Qual é? Pode ser clavulin ou clinda. Clinda com ceftriaxona. Só clinda é suficiente. Mas eu não sei se tem clinda na UPA. Se não tiver, amoxicilina com clavulanato ou ceftriaxona com metronidazol. Mas lembra, clinda é melhor que metro para via aérea. Então, clinda é melhor que metro. E dose de ataque, tá? A amoxicilina é 1 grama, clindamicina 900, de 6 em 6 horas, isso é dose alta. Mais hidratação, mais corticoide endovenoso, mais inalação e botar na regulação urgência, emergência, porque evolui muito rápido, tá? Tá bom, gente. Vocês têm aula de novo? Ah, tá. Eu não entendi ainda, enquanto vocês querem parado aí. Eu fico sem saber como agir aí.